Olá, turma. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos para a nossa próxima aula com um conceito novo, o conceito de polimorfismo. O conceito de polimorfismo consiste no seguinte: vamos imaginar que nós tenhamos dois métodos com o mesmo nome. Por exemplo, na classe Pai eu tenho o método calcular e na classe Filha, que herdou as características da classe Pai, o mesmo método calcular. Então, nós temos dois métodos com o mesmo nome, com comportamentos diferentes. Então, este é o conceito de polimorfismo. É quando eu tenho dois métodos com o mesmo nome, com comportamentos diferentes. Vamos para o nosso exemplo, que a gente vai poder ver isso na prática e fica melhor para a gente fixar os nossos conhecimentos. Aqui eu fiz diferente só nessa aula, só para a gente frisar como que eu inicio um projeto e como que é rápido a inicialização aqui de um projeto para a gente fazer o nosso exemplo. Eu só deixei aqui a pasta polimorfismo criado, eu vou arrastar aqui para dentro do VS Code, ele vai abrir o projeto. Não tem nada, né? Arquivo nenhum, o index também está dizendo que não tem. Perfeito, porque a pasta está vazia. Eu vou fazer o seguinte, vou dar o zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a pasta src e dentro dela o arquivo script.js. Eu vou clicar direto na opção criar novo arquivo. Quando eu coloco src/script.js, ele já cria automaticamente o src e o arquivo script dentro da pasta src. Olha lá, então já foi criado. E agora na pasta raiz, que é polimorfismo, eu vou criar o arquivo index.html. Nada que vocês não saibam fazer, só mostrando aqui a forma muito rápida. Vou criar a estrutura básica do HTML, que linka com o arquivo JavaScript. Eu vou pressionar exclamação e Enter, ele já cria a estrutura básica. Nessa estrutura, logo acima do /body, eu vou chamar aqui o script src, usando o emit. Ele já completa para mim, eu ponho ponto barra src script.js e já fiz o link. Tá vendo como é que foi muito rápido? Se eu passei aqui rápido no vídeo, pausa, volta, mas o intuito foi que, com o tempo, essa inicialização tem que ser feita muito rápida mesmo, porque a gente faz várias vezes, a gente vai aprendendo a usar. Ficou na dúvida, volta para ver o procedimento mais uma vez. Vamos para o nosso exemplo de polimorfismo. Eu já tenho aqui, deixa eu inicializar o arquivo index, eu vou clicar aqui em Go Live, eu uso o Live Server. Ele já inicia aqui dentro do VS Code. Então está aqui o meu arquivo pronto para exibir os testes. Eu vou clicar aqui em botão direito, inspecionar. Console aqui para eu ver o console funcionando. Maravilha. O arquivo está em branco, o HTML está em branco, por isso que aqui não tem nada, mas o objetivo é o nosso exemplo em JavaScript. Maravilha. Então está aqui. Vou dar um zoom maior ainda e a gente vai equalizando aqui o tamanho da fonte. Vamos lá. Eu vou criar a classe Pai, que vai ser a animal, seguindo mais ou menos o exemplo da aula anterior, né? Vou criar um método construtor, passando o nome. Vou receber pelo método construtor, vamos colocar aqui, em vez de nome, só para seguir um padrão, name. Depois o this.name recebe o nome, o name. Então, no método construtor, somente isso. E eu vou criar aqui um método
que é o make, que é fazer um som, um sound, fazer som. E nesse método, eu vou exibir no console.log, eu vou exibir usando o template string, que a gente utiliza com a crase. Eu vou exibir aqui o name e vou exibir está com som genérico. Genérico, ok? Então, repare que o método fazer som, ele é um método genérico. Aqui eu esqueci do this, vamos colocar aqui o thisName. Maravilha. Então, há uma classe simples que recebe um parâmetro name no momento de ser instanciado, armazena aqui no name e depois exibe o nome, que é o nome do animal, está com som genérico. Por quê? Porque essa classe não é de um animal específico, é de todos os animais. Então, todos os animais exibem um som genérico. Então, a ideia da classe Pai é essa. Vou criar agora uma classe que eu vou chamar de dog, cachorro, que vai estender a classe Pai, que é animal. Que vai estender a classe animal, vai possuir o método construtor também e vai receber o name, o nome desse animal. E agora aprendendo, lembrando, né, fixando o conceito da aula anterior, eu tenho que passar esse nome para a classe pai, porque a classe dog, não god, dog, cachorro, ele vai receber o nome do cachorro, mas ele passa para a propriedade, para a classe pai. Então, a gente tem que passar essa propriedade. Como é que a gente faz isso? Nós aprendemos na aula passada. Quem não viu, volta. É legal a gente assistir na sequência. A gente usa o comando super. Então, o comando super, ele aciona a classe pai. Então, eu vou passar o name para a classe pai. Ok? Maravilha. E vou criar agora um método que é makeSound. É o mesmo método, só que o que vai acontecer? O meu console.log vai exibir uma mensagem diferente. Então, o método é diferente. Aqui eu vou ter um template string, eu vou exibir o nome do animal, então o this.name. E vou colocar aqui que é um cachorro, então a mensagem tem que ser diferente. Está lá latindo. Então o cachorro está latindo. Beleza. Só para o nosso exemplo, a gente pode criar também uma classe. Vamos criar uma classe gato. Cat. Então eu vou criar aqui, ó, o cat, que vai estender a classe pai, que é a classe animal. Vou criar o método construtor passando o name, vou chamar o método construtor passando o name, e eu tenho que passar esse nome para a classe pai usando o super. Eu vou colocar aqui o name. Maravilha. Vou construir também o mesmo método. Então, olha lá, makeSound. Esse método vai ter o console.log, aonde eu vou escrever que a classe agora não é de um gato. Então, vou escrever this.name está miando. Está miando. Maravilha. Então, olha só. Eu tenho a classe pai, que é animal,
Quando eu aciono o método makeSound, ele exibe que o animal está produzindo um som genérico, porque tecnicamente é uma classe mais genérica, uma classe pai. Eu tenho a classe dog, que exibe o método makeSound, mas já que é o cachorro, o método ele diz que está latindo. A classe cat, que estende animal, e exibe o método makeSound, que agora está dizendo que ele está miando. Então, o método makeSound é o mesmo, só que com comportamentos diferentes. Para o animal, ele exibe um comportamento, para o cachorro, para a classe cachorro, dog, exibe outro comportamento, e para a classe cat, exibe outro comportamento. Vamos verificar se isso está funcionando perfeitamente? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou instanciar os três objetos. O animal, de forma genérica, animal 1, por exemplo. Eu vou colocar new, classe pai, animal. Ela espera um nome, então eu tenho que passar um nome. Eu vou chamar de animal mesmo. Animal, que é um animal genérico. Vou chamar só de animal. Agora, vou colocar um const animal, ou melhor, animal não, vamos criar um cachorro. Então, vamos colocar aqui um dog, que recebe new dog, e vou passar aqui um nome para o cachorro. Vou chamar de caramelo. Caramelo. Maravilha. E vou criar agora um terceiro, que vai ser o cats, que vai ser new, a classe cat, e vou colocar aqui o nome para ele de Bob. Bob. Beleza. Então, instanciei esses três objetos. O animal 1 é genérico, está instanciado baseado na classe pai. O dog, que é que foi instanciado baseado na classe dog, que é uma classe filha, que herda tudo do pai. A classe, o objeto cat, que foi instanciado baseado na classe cat, que herda também de animal, que estende também de animal. E então herdando todas as características de animal. Maravilha, vamos testar agora como é que a gente verifica isso. Se eu instanciar animal 1, ponto, se eu executar animal 1, ponto, fazendo som, qual método que vai ser executado? Vou colocar dog.makeSound, qual método vai ser executado, e o cat.makeSound, qual que será executado. Então, o que a gente espera? Que quando eu executo, chamo o método makes, é o mesmo método, tá vendo? Sempre é makeSound, makeSound, makeSound. Quando eu chamo o método fazer som do objeto animal 1, ele vai executar o primeiro método. Quando eu chamo da classe filha, ele sobrescreve e chama o segundo método. Então, eu tenho um mesmo método com comportamentos diferentes. Quando eu chamo do cat, ele vai sobrescrever o da classe pai e vai executar o da classe pai. Então, eu consigo, com objetos diferentes, chamando o mesmo método e com comportamentos diferentes. Vamos testar, ver se aconteceu. Olha lá, animal está com som genérico, foi a primeira mensagem, o nome daqui que a gente passou está com o nome genérico. O caramelo, que foi o nome que a gente deu para o segundo objeto instanciado, está latindo, é um cachorro, é um dog. E o terceiro, que é o cat, que é o Bob, né, que foi instanciado, que é um gato, está miando. Então, os três métodos com comportamentos diferentes, ok? Esse foi um exemplo onde nós usamos
o mesmo método com comportamentos diferentes, que é o nosso polimorfismo dentro de programação orientada a objetos. Grande abraço, até a próxima aula.